Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo por aqui e hoje vamos tratar do nosso decreto 1171 de 1994. Bom, este decreto nada mais é do que o nosso Código de Ética Profissional daquele servidor público civil que está lotado dentro de um órgão do Poder Executivo Federal. Então, quando o servidor estiver lotado dentro de um órgão federal, este será o Código de Ética que será aplicado a este nosso camarada, este nosso servidor, ok? Então perceba, a maioria dos concursos, ou quase a totalidade deles, cobram em suas provas, em seus concursos, nos seus certames, o nosso decreto 1171 de 94, tá? Então acaba sendo um estudo obrigatório. Por exemplo, no momento em que eu gravo esta aula, estamos em abril de 2022, tá? Temos a iminência de sair o concurso do INSS, e este órgão é federal. Então, significa que certamente no conteúdo programático deste edital, do INSS, teremos ali a aplicação, a cobrança do decreto 11.171 de 1994. O que eu quero dizer com isso é o seguinte: qualquer concurso federal que tiver no conteúdo programático este decreto, esta aula será útil, ok? Então vamos lá, de forma bem esquematizada, mastigando ao máximo as informações, vamos trazer o conteúdo. Sem perder muito tempo, vamos lá então. E para iniciarmos o estudo deste decreto, vamos ver as regras deontológicas. Elas têm previsão no decreto 1171, nos itens 1 ao item 13, tá? Vamos lá, neste vídeo falaremos do item 1 e do item 2. Bom, a primeira coisa que devemos saber é o que exatamente significa uma regra deontológica. Bom, a grossíssimo modo, temos aquelas regras comportamentais, que vão identificar a postura do nosso servidor e dizer se o comportamento dele está ou não correto, tá? Então, vamos colocar aqui, ó, são regras da ética, regras comportamentais, que vão mirar e observar a conduta do nosso servidor público. Então, registrando aqui a informação, temos o seguinte: o nosso servidor público, durante as suas condutas, no desempenho de suas atribuições, ele deve, tanto no exercício do cargo, é o mais natural, né, dentro da repartição, como também, cuidado aqui, as provas adoram colocar esta parte, como fora do exercício do cargo. Então perceba, tanto no exercício como fora do exercício do cargo, observar alguns primados, alguns princípios. E o que seria isso? Bom, são valores, são condutas, são princípios que o nosso servidor deve segui-los. Então funciona como uma base de um trilho, de uma rodovia que o servidor deve a todo tempo estar trilhando dentro destes princípios. Não pode, em momento algum, desrespeitá-los, tá? E quais são estes primados, estes valores, estes princípios? Temos alguns aqui, ó. O decreto 1171 traz o seguinte: o primeiro deles é o dever, é o primado de zelo. O nosso servidor, ele deve ser zeloso no desempenho de suas atribuições, tratar o contribuinte, aquele usuário do serviço público, da melhor forma possível, e mais, esse zelo, ele também se estende aos equipamentos e à estrutura da administração pública. Portanto, servidor, seja zeloso, seja cuidadoso, tanto com o contribuinte, como com os equipamentos e toda a estrutura da administração pública. Afinal de contas, esta estrutura é custeada com recursos públicos. Então, o servidor não pode desperdiçar recursos ali, que está saindo, no fim das contas, do nosso bolso, do bolso do contribuinte, ok? O segundo primado que temos é a ideia de eficácia, ou seja, servidor público, no desempenho de suas atribuições, atue com eficácia, seja eficaz. Isso significa que ele deve ter uma atividade com alto padrão de desempenho e também sempre no tempo, né, ali dentro do prazo adequado, tá? Isso é ser eficaz. O nosso servidor, durante a sua conduta, também deve atuar com decoro, ou seja, é a ideia de decência, de pudor. Ainda, além disso, temos também que o servidor deve ter dignidade e, por fim, a consciência dos princípios morais. Então, recapitulando, regras deontológicas são aquelas regras comportamentais que miram o comportamento do nosso servidor público, tá? Estas regras comportamentais, elas vão identificar na conduta do servidor, seja no exercício do cargo ou, cuidado aqui, ó, ou fora do exercício do cargo, se ele está atuando de acordo com alguns primados, com alguns princípios. E quais são estes primados? Acabamos de ver: zelo, eficácia,
decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. E como eu vou memorizar estas informações? Vamos criar um mnemônico. É justamente por isso que está grafado de coloração aqui com cor diferente, ok? E o nosso mnemônico é o seguinte, o nosso querido Zé Dedico. Perceba, o Z vem de zelo, o E de eficácia, o D de decoro, o D de dignidade e o CO de consciência dos princípios morais. Então perceba, o nosso servidor público, no exercício do cargo ou fora do exercício do cargo, ele deve sempre atuar de acordo com o nosso querido Zé Dedico, ok? Com zelo, eficácia, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Só um detalhe, aqui não temos eficiência, porque este decreto é de 1994, tá? E o dever de eficiência, desculpa, ele veio com a emenda Constitucional 19 de 1998. Perceba? Então, o dever de eficiência é posterior ao decreto. Por isso que não consta aqui no nosso rol. Quem, por exemplo, fez a prova do IBGE, precisou estudar o dever de eficiência, justamente porque o Código de Ética do IBGE é posterior a esta emenda. Salvo engano, o Código de Ética do IBGE é de 2014, tá? Mas o nosso decreto, como será explorado a literalidade, os primados são estes: zelo, eficácia, decoro, dignidade e a consciência dos princípios morais. Legal, eu entendi que o nosso servidor, ele deve atuar dentro do cargo, dentro da repartição, no exercício do seu cargo, ou fora do cargo, fora da repartição, de acordo com o nosso Zé Dedico. Mas ok, o nosso servidor atuou de acordo com o Zé Dedico. O que acontecerá efetivamente? Teremos um reflexo? Sim, e o reflexo é justamente o seguinte: teremos garantida, preservada tanto a honra como a tradição do nosso serviço público. Então perceba, o servidor irá contribuir diretamente com a boa fama e a tradição do nosso serviço público, ok? Então, recado final: servidor público, dentro e fora do cargo, atue de acordo com o nosso querido Zé Dedico. Vamos ver agora a literalidade do item 1, que traz todas estas informações. Vamos lá. Item 1 do nosso Decreto 11.171. A dignidade, o decoro, o zelo, a eficácia e a consciência dos princípios morais são primados, são valores aqui, tá? São primados maiores que devem nortear o servidor público, seja no exercício do cargo ou função, ou fora, cuidado aqui, por isso que está em cor diferente, ou fora dele, já que refletirá o exercício da vocação do próprio poder estatal. Seus atos, comportamentos e atitudes serão direcionados para a preservação da honra e da tradição dos serviços públicos. Foi tudo o que vimos no nosso mapa mental, ok? Avançando um pouco mais, além do nosso servidor, dentro ou fora do cargo, respeitar o Zé Dedico, ele deverá também sempre ser ético em sua atuação. Ou seja, ele não pode nunca, repito, nunca desprezar o elemento ético de sua atuação. Isso significa que quando for atuar, deve ser sempre honesto, reto, probo em seus atos, ok? Então, até por isso, ele terá que fazer algumas diferenciações na sua caminhada, nas suas atribuições. Ele fará a diferenciação entre o legal e o ilegal, o justo do injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno e, principalmente, cuidado aqui, está grifado justamente porque cai muito em prova, e principalmente do honesto e o desonesto, tá? Então perceba, servidor público, você deve sempre ser ético e fará estas diferenciações. Se o nosso servidor está atuando de modo ético e fez todas estas diferenciações, legal do ilegal, justo do injusto, conveniente do inconveniente, oportuno do inoportuno e o honesto do desonesto, teremos uma consequência ótima para a administração, qual seja, ele estará atuando de acordo com o nosso LIMP. E o que é o LIMP? O LIMP são os princípios que regem a administração pública: legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência, tá? Então perceba, o nosso servidor, para estar de acordo com o LIMP, para respeitar estes princípios, ele deve atuar de acordo com o nosso Zé Dedico, dentro ou fora do cargo, e ser sempre ético em sua conduta, em sua atuação, tá? Além disso, teremos um outro reflexo. O nosso servidor, ele terá desta forma uma atuação proba, uma atuação honesta. Isso significa
que ele não irá praticar atos de improbidade administrativa. Repito, ele não irá praticar, tá? Afinal de contas, a sua atuação está sendo honesta, está sendo proba. Então, isso evita que ele pratique atos de improbidade administrativa. Se eventualmente ele praticasse um ato de improbidade administrativa, ele poderia sofrer as seguintes consequências: a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade de bens, o ressarcimento ao erário e, eventualmente, até mesmo uma ação penal. Tá? Então é por isso que o nosso servidor ele deve atuar dentro e fora do cargo de acordo com o Zé Dedico e também sempre ser ético, né, no desempenho de suas atribuições. Isso garantirá que ele está atuando de acordo com o nosso LIMP e está tendo uma atuação também de acordo com a ideia de probidade, de honestidade, ok? Vamos ver agora a literalidade do item 2. O servidor não poderá jamais desprezar o elemento ético de sua conduta. Exatamente. Servidor, seja sempre honesto. Assim, não terá que decidir somente entre o legal e o ilegal, o justo e o injusto, o conveniente e o inconveniente, o oportuno e o inoportuno. Exatamente, perceba, ele faz essas diferenciações, mas ele vai além, ok? Então, ele faz essas diferenciações, mas principalmente ele fará a seguinte distinção entre o honesto e o desonesto, tá? Consoante as regras contidas no artigo 37 caput, aqui temos os princípios da administração, o nosso LIMP, que vimos aqui, tá? E o parágrafo 4º da Constituição Federal, que traz a ideia de improbidade administrativa. Beleza, pessoal? Então, o recado final que fica, o filé mignon aqui desta parte, é o seguinte: servidor público, dentro e fora do cargo, atue de acordo com o Zé Dedico. Zelo, eficácia, decoro, dignidade e consciência. Além disso, seja sempre ético no desempenho de suas atribuições e faça as diferenciações necessárias: legal do ilegal, justo do injusto, conveniente do inconveniente, oportuno do inoportuno e, principalmente, o honesto do desonesto. Isso é o que mais cai nas provas. Vamos treinar agora com duas questões recentes da banca Sebrasp. Da banca CESP, né? Vamos lá. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos princípios morais, o zelo e a eficácia. Fora dessa função, porém, por estar diante de situação particular, não está obrigado a agir conforme tais primados. Deem um pause no vídeo, pessoal, e a gente já volta com o gabarito. Eu vou voltar aqui na sequência, tá? E o gabarito desta questão é o erro. Ela está incorreta, portanto. Vamos identificá-lo. No estrito exercício de sua função, o servidor público deve nortear-se por primados maiores, como a consciência dos primados morais, o zelo e a eficácia. Até aqui, tá ok, tá lindo, tá? Vamos continuar. Fora dessa função, porém, por não estar diante de situação particular, não está obrigado a agir conforme tais primados. Mentira, não é isso. Vimos que tanto dentro, no exercício do cargo aqui, ó, como fora do exercício do cargo, ele deve respeitar o nosso Zé Dedico. Dentro e fora do cargo, atue com zelo, eficácia, decoro, dignidade e consciência dos princípios morais. Ok, pessoal? Portanto, esta primeira questão está incorreta, errada. Vamos avançar para a questão agora de número 2, também da banca Sebrasp, mais recente ainda, do ano de 2020. O agente público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta, o que significa que ele deverá decidir somente entre o ilegal e o legal, uma vez que a função pública impede que ele deixe de cumprir os deveres impostos por lei. Deem um pause, tentem responder, que eu já volto com o gabarito, galera. Bom, vamos lá então. Esta questão está errada. Vamos identificar o erro. O agente público não pode desprezar o elemento ético de sua conduta. Até aqui, ó, está ok, tá coisa linda. O que significa que ele deverá decidir somente. Não, examinador, não é somente. Temos aqui na nossa lei, ó, não terá que decidir somente, tá? Então, ele não decide somente entre o legal e o ilegal. Ele faz esta diferenciação, mas vai além. Perceba, ele faz a diferenciação do legal e ilegal. Beleza, mas difere também o justo do injusto, o conveniente do inconveniente, o oportuno do inoportuno e, principalmente, o honesto do desonesto. Então, por isso, esta nossa questão está incorreta. Beleza, pessoal?
E assim encerramos o item 1 e o item 2. Perceba, estamos partindo nesta direção. Primeiro o mapa mental, depois vamos para a literalidade do decreto e só então avançamos para as questões, tá? Seguiremos assim no decorrer do curso. Eu acho que ajuda no processo de memorização. Mas depois deixem a opinião de vocês e tudo mais. Eu espero que tenham curtido. Voltamos em breve com a continuação, tá? Do item 3 em diante. E é isso. Fiquem atentos ao canal, se inscrevam, que isso sempre fortalece demais. Valeu, pessoal. Até a próxima e eu fui. Bons estudos.